Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala para gente que é preciso que permaneçamos fiéis ao Senhor, inclusive nos momentos de dificuldade e angústia. A nossa fé é a razão pela qual a nossa esperança se mantém viva. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação. Ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Então, na primeira leitura, o profeta Daniel recorda e explica o sonho do rei Nabucodonosor. Na verdade, Daniel, em linguagem simbólica, alude ao domínio e à destruição de 4 reinos que se sobrepuseram a Israel durante toda a sua história: os babilônicos, os persas e os gregos. Tanto o de Alexandre quanto o do Seleucidas de Antioquia. A grande virada de chave que acontece na leitura do trecho de hoje é que todos esses reinos serão destruídos. Sobre as ruínas desses reinos é que o Senhor construirá seu reino que nunca terá fim. Portanto, de acordo com a profecia de Daniel, os que são perseguidos têm grandes motivos para perseverar na fé no Deus único. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu:
Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Então, no Evangelho de hoje, ouvimos o início do sermão escatológico de Jesus sobre a realidade do fim. O Senhor, ao anunciar a destruição do templo e os tempos de tribulação, denuncia os falsos messias. O templo, inclusive, faltou a sua condição messiânica de vida, libertação e salvação. Ele será destruído e acabará em ruínas. O povo de Israel, a partir da queda do Templo de Jerusalém, será convidado a tomar uma nova consciência. Jesus é o novo templo, não feito de pedra, mas espiritual, o qual é presença viva no meio do seu povo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.